pessoas que vieram buscar o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, para mim é inacreditável estar aqui. Em meio a tudo que eu passei, eu jamais imaginei que eu estaria pisando aqui novamente. Aliás, jamais imaginei que estaria pisando nesta terra novamente. Não tinha dúvidas nenhuma que iria ter um encontro com Cristo. Fiquei com muito medo, muita angústia em meio ao acidente. Perdi muitos amigos ainda que ainda machucam, porque só uma coisa que me machuca em meio a isso tudo é a saudade. Porque o atleta, o trabalhador, o profissional, você substitui. O motorista entra outro, o padeiro entra outro, mas o ser humano ninguém substitui. Aquela voz, aquele abraço, aquela amizade, aquele companheirismo, aquelas brincadeiras, nada pode substituir. Mas eu vim aqui dar uma palavra curta, mas agradecendo as orações de todos aqui. Eu me senti na obrigação de vir aqui para agradecer, porque eu tenho plena convicção que não há mérito nenhum no neto em estar vivo. Vocês oraram por mim, colocaram seus joelhos no chão, tiraram um tempo precioso da vida de vocês para clamar para que eu pudesse estar aqui hoje. E Deus permitiu que eu estivesse aqui para que vocês vejam não que o neto é um grande homem de Deus, um grande servo, uma grande pessoa, não. Eu estou aqui para que vocês vejam que o Deus que você serve, Ele é fiel. Deus permitiu que eu estivesse aqui para que muitos pudessem, através de orações, súplicas, pudessem ver que serve um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. E muitas vezes a gente limita o poder de Deus. A gente lê na Bíblia que Deus criou os céus e a terra. A gente lê na Bíblia que Deus transformou Davi, um pastorzinho simples, um caçulinha, um menino frágil em rei. A gente vê na Bíblia que Deus permitiu que Jó passasse pelas piores coisas e depois Deus restituiu ele em dobro. Mas muitas vezes a gente não consegue ver na nossa vida as coisas que Deus faz. Mas eu creio que Deus me deixou aqui para que vocês pudessem ver que para Ele, como a palavra diz, para Deus nada é impossível. Eu tive muitas lesões no meio do acidente. Naquele dia, eu já tinha sonhado que isso iria acontecer na semana. Tive uma aflição tremenda em poder viajar. Dentro daquele avião, eu mandei uma mensagem para minha esposa: ora por nós, repreendendo meu pesadelo. Porque eu senti verdadeiramente que o meu pesadelo iria acontecer. Mas eu fiquei num beco sem saída. Eu não podia falar, porque era uma final. Eu também desejava jogar aquela final. Eu também queria ser campeão. E não só querer ser campeão, eu sabia que a equipe que eu estava fazendo parte naquele momento podia ser campeã. A partir do momento que a gente ganhou do São Lourenço, que quem acompanha futebol sabe que é uma equipe grande da Argentina, uma equipe que sempre deu trabalho às equipes brasileiras. Quando a gente eliminou aquela equipe, eu pude ver, nós podemos ser campeões. E naquele avião da Lamia, tudo corria muito bem, um voo muito tranquilo, todo mundo conversando, todo mundo se abraçando. E foi um momento que o voo era longo, já estava todo mundo cansado, dormindo, e deu uma turbulência. Eu fiquei um pouco acordado. Lembro que eu me ajeitei na poltrona, olhei meu relógio e pensei: já está chegando já Medellín. E aí o avião desligou. O avião desligou totalmente. E eu estava bem no meio do avião. Do meu lado havia o Bruno Rangel, um outro cristão também, um cara que... grande exemplo para mim, de homem de Deus. Eu
Por isso que eu falo que eu não tenho mérito nenhum, porque eu conheci grandes homens de Deus naquele voo e que foram embora. Na minha frente, Gil e Ananias, outros 2 homens de Deus também. E quando apagou o avião, que acendeu a luz de emergência, eu fiquei me perguntando como é que aquilo estava acontecendo. A primeira palavra que eu disse foi: Jesus, tem misericórdia. E eu lembro que eu comecei a escutar o barulho do vento, coisa que você não escuta no avião. Você escuta o barulho do avião. Eu comecei a escutar. Comecei a entender que o avião estava desligado no alto. Eu lembro que minha última oração, quando eu comecei a escutar um alarme dentro do avião, pi, 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 minha última oração foi: Jesus, não dessa maneira que eu estou orando, porque eu tinha uma aflição, a maior aflição que eu tive disparada. Eu falei: Jesus, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre, e eu li várias vezes que tu fez um monte de milagre. Só tu pode fazer esse milagre, Jesus Cristo. Olha para nós. Eu não consegui orar para mim, eu só consegui orar por todos que estavam ali, porque todos lutaram comigo para chegar naquele momento. Então eu orava por todos e falava: Jesus, olha por nós, Jesus. Tu é o piloto desse avião. Foram minhas últimas palavras. Foi quando o avião certamente deve ter batido, em meio a toda a dor, todo o sofrimento. Muitos aqui puderam acompanhar, muitos conhecem meus pais que estão aqui, meus irmãos. E fiquei 8 horas sem socorro, não lembro de nada do resgate. Fui dado como morto. Noticiaram em todos os canais que só haviam 5 sobreviventes. E aí é que a oração faz toda a diferença. Que a oração do justo, ela alcança e muda qualquer situação. Depois de muito tempo já dado como morto, um policial, por algum motivo, foi para perto do avião, viu os pertences que estavam lá no chão para não deixar ninguém pegar, escutou um gemido. Esse gemido era o meu. É impossível alguém que teve traumatismo craniano, acho que vocês todos estão vendo essa marca que tem na minha cabeça. Essa marca, ela se estendia até aqui atrás, onde a pele da cabeça desgrudou do osso e tinha terra dentro do crânio. É impossível alguém gemer de dor depois de 8 horas com os pulmões estourados. Eu tive tanto impacto no peito e fui tão esmagado pelos ferros que meus pulmões estouraram por dentro. Eu tinha a coluna quebrada, ainda tenho. Ela quebrou, achatou e rompeu o ligamento da coluna. Eu rompi o ligamento do joelho, eu rompi o tendão. Essa perna minha era toda grampeada, do joelho até o tornozelo. Grampos de ferro. Era impossível aguentar o que eu aguentei. É impossível aguentar o que eu aguentei. E foi misericórdia de Deus e fruto de oração de muitos aqui que eu estou vivo hoje. Antes de toda essa tragédia, já não era mais para eu jogar futebol. No estadual de 2016, eu estava num momento maravilhoso profissionalmente. Foi quando eu tive que fazer uma cirurgia na minha cervical. Tive que colocar, abriu pela frente, tive que colocar uma placa de titânio, parafusar em 3 vértebras, tirar 2 discos e colocar 2 discos artificiais. Eu tenho essa placa aqui até hoje. E eu já via na internet que nenhum atleta de futebol tinha essa mesma cirurgia, mas eu tinha essa cirurgia. E o médico falava: você vai voltar, mas eu acreditava que eu não iria voltar. Cheguei a falar para minha esposa uma vez: Simone, eu não volto mais a jogar futebol. Ela falou: amor, se for da vontade de Deus você voltar, nada pode impedir você voltar a jogar futebol. E poderia ser que eu voltasse em 2017, nesse ano. Se tudo desse certo, em 2017 eu voltaria a jogar, mas eu voltei a jogar em 3 meses. Comecei a jogar pela Chapecoense novamente, fazer partidas que
Eu chegava em casa depois dos jogos, eu revia o mesmo jogo às 3, 2 da manhã e eu via, pô, cara, eu tô jogando futebol que para um cara que fez cirurgia não é normal que eu tá jogando o que eu estou jogando hoje. E depois de todo acidente, todo sofrimento, tanto tempo sem socorro, fui socorrido, fui achado com vida. Fiquei do dia 28 do acidente até o dia 10 de dezembro em coma, entubado, respirando 100% por aparelho. Estava numa situação tão crítica que o médico foi fazer um exame na minha coluna, um raio-x, ele virou meu corpo de lado, eu tive que parar a cardiorrespiratória, só dele virar o meu corpo de lado. Ninguém podia nem mais mexer em mim. E no meio a tudo isso surge uma esperança. Acharam a minha Bíblia. Eu acho que todo mundo aqui viu. Na época minha esposa recebeu minha Bíblia. Até perguntei para ela há pouco tempo atrás o que ela sentiu quando recebeu minha Bíblia. Ela falou: por um pouco de momento eu achei que eu só fosse levar a Bíblia. Poderia acontecer eu só levar só a Bíblia para casa. Porque quando o médico me ligou para mim ir para a Colômbia, o médico colombiano ligou para ela no dia do acidente e falou: você tem que vir para cá agora. Era como se o médico falasse para ela: vem que você ainda vai encontrar vivo. Mesmo em coma, você ainda vai poder ver ele respirar um pouco. E ela foi para lá com um versículo que um pastor amigo nosso disse: quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Chegando no hospital, todos os dias o médico colombiano falava para ela: você tem que ser forte e estar preparado. Preparando certamente ela para o pior. Porque era isso que a medicina via. E ela pensou: se ele ficou vivo até agora, é porque Deus tem plano na vida dele. E ele não vai morrer no hospital. Ela falou para o médico: eu vou levar ele embora com vida. Ele não vai ficar aqui. E depois de 10 dias acordada, acordei. Primeira coisa que eu falei para minha esposa, meu pai estava lá na Colômbia também, o médico: Deus esteve comigo o tempo todo. As primeiras palavras que saíram da minha boca. E minha esposa com muito medo, porque não podiam me contar a realidade do que tinha acontecido. Eu iria acordar do coma, quando eu tive a melhora significativa, eu não poderia acelerar meu coração, não poderia ter nenhuma... Eu sei que eu senti alguma coisa, mas eu não lembro. A única lembrança que eu tenho acordando é eu falando: Deus esteve comigo o tempo todo. Mas eu não lembro o que eu vi, eu não lembro o que eu senti. Ficou claro que o que eu senti, o que eu vi foi algo divino. Algo que eu não mereço. Algo que nenhum de nós merecemos. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Todos os dias Ele nos dá uma oportunidade de ver algo diferente, de sentir algo diferente. Basta você querer. Se você buscar o Senhor de todo o coração, Ele irá se revelar para você também. Mas é um fato que eu queria contar para vocês, que eu não poderia deixar esse breve testemunho aqui. Depois de todo o acidente, depois que eu soube de tudo, o médico me chamou na UTI lotada, todos os outros médicos entraram, meu pai, meu irmão, meu pastor de Santos, pastor Carlos, todo mundo entrou. Eu fiquei muito feliz porque o médico falou: tem uma notícia para te dar. Eu pensei: uma coisa boa. Primeira coisa que eu pensei, sinceramente: vou voltar para o Brasil. Oh meu Deus, vou ver meus filhos. Oh Senhor, eu pensei até no meu coelho, que eu tenho um coelho no apartamento. Eu vou ver o meu coelhinho. Deus fez a vida de uma forma tão maravilhosa que o coelho geralmente não é igual um cachorro que brinca, que pula, que corre. Minha esposa falou que o meu coelho ficou 2 dias sem comer após o acidente, sem brincar, sem tomar água. É como se ele sentisse também que o cara que chegava na casa e brincava com ele não veria mais. Então, naquela saudade louca de ver meus filhos, meu coelho, minha mãe que estava no Brasil, meus outros irmãos, meus amigos, eu estava no meu país, eu tinha uma saudade
de comer feijão, arroz, bife com batata frita. Eu tinha muita saudade de comer a comida brasileira. O médico chamou todo mundo, reuniu e falou assim: Neto, Simone já tinha contado do pesadelo que eu tinha tido para ele. Ele falou: Neto, eu quero que você me conte aquele sonho que você teve. Você lembra do sonho que você teve? Você falou para sua esposa antes de viajar? Claro que lembro, doutor. Falei para ela, aí está do seu lado. Eu sonhei que caía no avião e ficava vivo. E quando eu falei isso, a psicóloga, que era a pessoa mais forte emocionalmente, já saiu chorando. Eu pensei: o que eu estou falando? Eu comecei a ver que todos os outros médicos, todo mundo ficou um pouco emocionado. Eu continuei falando: sonhei que eu caía do avião e ficava vivo. Era uma noite chuvosa, o avião desligava, e ele ia caindo até que ele bateu na montanha. E eu só soube que era montanha, doutor, porque eu saí do avião, consegui sair com vida, muito ensanguentado, muito ruim. Quando abri a porta de emergência, eu vi que eu estava numa montanha, tudo escura. Olhei para baixo, vi umas luzes lá embaixo e tentei andar no meio do mato, todo arrebentado, todo ensanguentado. E olhava para trás, via 4 pessoas vindo atrás de mim, bem brilhosas, iluminadas, mas eu tinha noção que não eram anjos, eram sobreviventes. Quando eu olhei para trás, que eu vi, o meu coração falou: meu Deus, tem mais gente viva, eu preciso buscar ajuda. Foi o sonho que eu tive. E antes desse sonho, irmãos, eu tive um outro sonho que foi uma realidade incrível. Eu sonhei com a minha esposa, eu sonhei que eu via Deus, antes desse sonho do acidente. Sonhei que eu via Deus, sonhei que eu chegava numa torre enorme, e o céu parecia essa torre, mas um sonho, uma visão que Deus me deu, e eu subia, entrava numa porta, essa porta ia subindo como fosse elevador, e subia no lugar mais alto e chegava a demorar para chegar no topo. E quando chegava no topo, abria-se a porta e Deus falava para mim. E eu sabia que era Deus, mas Deus era em forma de homem, em forma humana. Ele olhava para mim muito bem arrumado, sem falar que é Deus. Ele não falou em momento nenhum. Eu reconheci, ele falou: meu filho, quanto tempo eu te esperei aqui? E eu chorava, mas eu não chorava de tristeza, porque a palavra mesmo diz que lá não haverá choro, não haverá tristeza. Eu chorava de gratidão, porque eu conseguia ver que aquele local que eu cheguei, que eu alcancei, eu não merecia. Eu olhava tudo em volta e falava, eu olhava para Deus e falava: Senhor, eu não sou merecedor de estar aqui. Eu conseguia entender que nada do que eu fiz, apesar de que lá, naquele momento, eu não lembrava de nada que eu tinha feito na terra. Não lembrava de quem eu era, de quem eu fui, de qual é o meu nome, qual era o meu trabalho. Não lembrava de nada, mas eu sabia que ao lado desse Deus soberano, eu tinha que ser praticamente perfeito. Eu estou aqui hoje, eu não sou merecedor. Ele passava a mão na minha cabeça, me levantava porque eu me ajoelhava aos pés dele, e passava a minha esposa na frente na hora, e ele apontava para ela e falava: essa foi sua esposa na terra, ela te ajudou a estar aqui hoje. E naquele momento, eu muito feliz por estar naquele local, ela olhava para mim, eu olhava para ela, e era minha esposa Simone do jeito que ela é, a fisionomia dela, mas eu não sentia nada. Era como se ela fosse uma estranha, uma pessoa que Deus me mostrou ali na hora, mas eu não reconheci. Mas eu fiquei muito feliz, senti muito amor por ela, porque eu pensei: essa moça me ajudou a estar aqui hoje. Mas eu não reconheci ela como minha esposa, nem achei ela bonita ou feia ou mais ou menos. Não tive nem padrão de beleza para ver naquele momento. Eu lembro que eu acordei na cama, olhei para ela e falei: Simone, eu sonhei contigo. Ela deu um sorriso: sério, meu amor? Eu falei: sonhei, mas não sentia nada, quase que eu apanhei, claro. Ela falou: como assim? Eu não estou gostando desse sonho que você teve. Eu falei: não, deixa eu te falar. A Bíblia diz que a gente vai apagar da nossa mente as coisas que a gente viveu. E eu vi você no meu sonho. Deus me mostrou você no meu sonho e falou para mim: essa foi tua esposa na terra. Ela te ajudou a estar aqui. Só que, Simone, eu vi você, é por isso que eu estou espantado, porque eu acordei, você está do meu lado, você é minha esposa, eu te amo, a gente se ama, mas eu não senti nada, você era um estranho no sonho.
mesmo sendo a sua aparência, o jeito que você é, o seu sorriso, tudo. Eu não reconheci você como minha esposa, eu reconheci como uma irmã que estava lá, que me ajudou a estar com Deus. Ela só gostou por causa dessa deixa que Deus deixou. Você só esteve aqui porque ela te ajudou a estar aqui. Por isso ela ficou mais suave comigo. Mas recapitulando o acidente, aos sonhos que eu tive no acidente, eu falei para o médico falou para mim assim: Neto, tudo que você está falando não é um sonho, é realidade. O avião da Chapecoense caiu. Depois do sonho que eu contei, era inacreditável o que eu estava vivendo. Primeiro, porque eu já acordei, sem saber onde eu estava, escutando outras pessoas falando espanhol. Olhei para o meu corpo, usando fralda. Devia estar com uns 20 quilos a menos, porque quando eu fui me pesar no Brasil, quando eu voltei para o clube, eu estava com 15 quilos a menos, eu estava com uns 20 quilos fácil. Eu tinha 2 drenos no pulmão, que drenavam todo o líquido. Eu cheguei a ter um dreno na cabeça, um dreno na perna. Como é que eu cheguei nesse estado? Mas eu sabia que eu não tinha machucado no jogo como o médico tinha falado. Cheguei a ver meu pai de madrugada, uma vez que meu pai na UTI comigo, meu pai chorar igual uma criança. Acordei na madrugada, olhei para o lado e vi meu pai chorando bem baixinho, igual uma criança. Chorava. E eu olhava assim, disfarçadamente, para ele não ver que eu acordei e falava: meu pai está chorando demais, não é normal isso. Eu já imaginava que não tinha machucado no jogo, mas eu não imaginava que tinha sido um acidente aéreo. Mas foi. Infelizmente foi. E você que talvez não acredite pode se perguntar: mas Neto, por que Deus deixou você vivo? Por que Deus não salvou todo mundo? Que Deus é esse? Fique sabendo que Deus não se agrada de nenhuma tragédia. Fique sabendo que Deus não criou o ser humano para ter essa ambição louca que tem hoje. Deus criou o ser humano para ter comunhão com Ele e comunhão entre eles. Deus não criou o ser humano para essa guerra gananciosa que nós vivemos. A gente está passando um momento difícil na nossa política, que a gente está vendo 51 bilhões, sei lá quantos bilhões que estão sendo descobertos. E a Bíblia ela enfatiza que o diabo é o pai da mentira. Todo mundo já leu esse versículo, todo mundo sabe de qual. O diabo é o pai da mentira. Todo mundo já leu que Deus é amor. Todo mundo já leu várias coisas na Bíblia, mas as pessoas às vezes se deixam enganar, se deixam levar. Elas não têm a mente renovada, elas não tomam o devido cuidado. O inimigo é astuto. O piloto que botou tudo por água abaixo, creio que não estava sozinho naquela. Creio que quem deixou ele partir sem gasolina ganhava alguma coisa para deixar ele embora, porque ele não fez isso só uma vez. Depois que tudo aconteceu, depois que eu pude ouvir os fatos, ver tudo que passava na televisão, ele fez várias vezes a mesma coisa. Várias vezes ele fez a mesma coisa. Só que Deus sabia, e Deus me deu um sonho, porque Deus sabia que uma hora ou outra isso não ia dar certo. Deus sabia que uma hora ou outra alguém ia pagar um preço. Deus sabia que essa mentira deslavada ia prejudicar famílias. E quase chegou a acontecer isso com a seleção da Argentina, que também pegou o mesmo avião. Mas aconteceu conosco. Infelizmente. E por que Deus te deixou vivo? Saiba de uma coisa: Deus me deixou vivo. E eu me sinto na obrigação de falar isso. Única e exclusivamente para que as pessoas vejam que Ele é real. Deus não me deixou vivo para que eu pudesse falar que o Neto é um cara fera, que o Neto é um cristão maravilhoso, que o Neto é um homem de oração, também ora, que o Neto é um homem de leitura, também leio a palavra. Mas quanto mais eu leio, quanto mais eu oro, mais eu fico constrangido em saber que eu não tenho mérito nenhum em nada. E vocês podem perceber que a palavra de Deus, ela fala sobre muitos homens de fé, e Davi, Moisés e Abraão, nenhum deles tiveram mérito em nada.
E todos eles rendiam glórias a Deus, todos eles davam graças a Deus, porque eles sabiam que tudo que eles estavam vivendo foi algo programado por Deus, não foi eles que programaram. Davi nunca programou ser rei. Davi era um caçula, fraco, frágil, nem um guerreiro era. Deus ungiu ele como rei, não foi mérito dele, é por isso que Davi era humilde. É por isso que Davi era humilde, porque ele sabia, cara, eu estou vivendo uma situação aqui que não sou eu. O dia que eu me afastar desse Deus maravilhoso, ele vai e acaba com tudo, não sou eu. E é assim que nós devemos viver, com muita humildade, sabendo que tudo que nós estamos vivendo com Deus não é mérito nosso. Mas aí vem uma peça-chave da minha história. Eu tinha feito uma cirurgia antes da tragédia, e o médico me chama numa sala da UTI, me chama no canto e fala: Neto, nós temos uma coisa para te revelar aqui. Eu estava sabendo de toda a verdade, já estava muito triste, eu tinha chorado horrores. Pode falar, doutor. Neto, a gente sabe que você estar vivo foi algo divino. Você pode falar que foi Deus, Jesus Cristo, força superior, força divina, foi uma dessas. Todos vocês que ficaram vivos, não foi nada de mérito de medicina. Não foi onde estava sentado, porque o Rafael Renzer e os dois tripulantes estavam na última poltrona. Eu, Fome e o Alan estavam no meio do avião. O avião, quando se quebrou, o Alan foi jogado para fora do avião. Eu e o Foma descemos com todos aqueles que morreram. Eu e o Foma descemos com todos que morreram, e eu estava debaixo daquele pedaço de avião que passava toda hora na televisão. Então a gente sabia que não era mérito nosso. O médico falou: não foi mérito nosso, foi algo divino, algo muito superior. E até nas decisões que nós como médicos tomamos durante todo esse tempo, porque nós viemos do Brasil para salvar o que estava vivo. Nós, como saímos do Brasil, nós já pensamos e nos organizamos e sentamos e conversamos: não podemos mais perder mais ninguém. Já morreu muita gente, vamos fazer de tudo para salvar quem está vivo. E quando você vê um médico falar: a nossa mente, Neto, foi iluminada por algo superior para que a gente tomasse decisões, porque qualquer decisão meia certa, você viria um alvo. E quando você vê o médico falar: Neto, eu te vi a primeira vez no hospital, o que você sentiu, doutor? Quer que eu seja sincero? Quero, doutor. Eu falei para dentro de mim: o Neto não aguenta. Eu falei algumas vezes: Neto, não porque eu não tivesse fé que você fosse ficar vivo, é porque eu já vi pessoas muito melhores do que você, em situações muito mais favoráveis, não aguentaram. Você passou do tempo de socorro, você estourou os pulmões por dentro, você recebeu líquido, você ficou com hipotermia, você estava debaixo de uma chuva de 12 graus, ninguém te achou durante muito tempo, você não tinha fôlego, você teve um traumatismo craniano onde teve terra dentro do seu crânio. A situação era muito difícil, Neto. Eu não quis falar para Simone, para tua esposa. Hoje eu falo para ela que, na minha visão, era impossível você estar aqui. Mas aí o médico me chamou naquela UTI e falou assim: Neto, foi superior você estar vivo, mas teve uma coisa que a gente tem certeza que te ajudou. Pode falar, doutor. Você lembra aquela placa que você colocou no pescoço lá em junho, que você deixou de jogar a final do estadual? Eu lembrei da cirurgia que eu tinha feito, lembrei da tristeza que eu fiquei quando eu soube que eu ia fazer uma cirurgia, porque o certo era eu não voltar mais a jogar futebol. Lembrei de toda a tristeza que meus pais passaram, porque quando a gente sofre uma lesão, e com uma lesão desse tamanho, que você fala para o seu pai: pai, eu não sei se eu volto mais. Você fala para a tua esposa, e a sua esposa fala: não, esse Deus é poderoso, Ele pode fazer você voltar. Mas você, conhecendo o corpo humano, você fala: é impossível. Então ele falou para mim assim: aquela cirurgia, aquela placa é um dos motivos de você estar vivo. Mas como assim, doutor? Neto, você e o Foma desceram no avião onde todos morreram. Muitos quebraram o pescoço, muitos tiveram outras lesões. O Foma mesmo teve que fazer uma cirurgia na cervical. Você bateu a cabeça 1 milhão de vezes.
que você desceu no triturador e você tinha uma placa ali que limitou totalmente seus movimentos, que fizessem romper e quebrar um osso e romper uma medula, então a sua cabeça não movimentou para fazer uma ruptura, ela sempre esteve travada por algo. Então é isso que eu queria falar para muitos aqui. Eu não sei o que você está passando, eu nem imagino o que cada um passa aqui. Deus usa tudo e a todos, cada um tem uma história diferente que Deus vai usar, mas Deus, se você for fiel, se você tiver fé, se você crer, Deus vai usar a sua situação ruim de hoje para que você veja lá na frente que realmente Ele existe, que aquilo que foi de ruim não se compara à bênção que Ele guardou para você e que Ele tinha guardado. E eu pude ver isso na pele, depois de tudo que eu vivi, depois de ouvir minha filha perguntar dentro do carro quando fui buscar ela na escola: você não joga mais bola? O avô da minha amiga falou que você não joga mais futebol por causa da placa. Depois de classificar numa final de campeonato, no qual, contra o São Lourenço, que eu chorei com uma criança no meio campo, antes de acabar aquele jogo eu já estava chorando, porque eu veio um filme na minha memória: Senhor, eu saí lá do Pavonense, eu vou jogar uma final de Sul-Americana. Senhor, olha o que o Senhor fez na minha vida, já é demais, tu é demais. Outro dia eu estava na Pavuna treinando, jogando no time do meu colégio Mercúrio. Outro dia eu estava lutando junto com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos, com meus amigos. Poucas pessoas acreditavam, mas o Senhor sempre acreditou em mim. Outro dia eu estava fazendo uma cirurgia na coluna, colocando uma placa no qual eu li, Senhor, eu li, e eu orava chorando, eu li que ninguém voltou a jogar futebol. Quem machucou do jeito que eu machuquei foram jogadores de futebol americano, não foram jogadores de futebol como eu jogo aqui. Senhor, eu passei tudo isso e hoje eu estou numa final. E depois que o médico me falou, eu pude ver: Senhor, eu passei tudo isso e hoje eu estou vivo. Mas a minha vida já era uma vida com Cristo. Eu me sinto na obrigação de falar que realmente Ele existe, Ele é real. Eu me sinto na obrigação de render glórias a Ele, porque isso aqui é passageiro demais. A gente não tem noção, a gente vive sem noção nenhuma de quanto isso aqui é passageiro. Você tem que precisar estar a ponto de morrer para você ver realmente isso daqui não é nada. Deus tem algo muito melhor preparado para mim e para você, meu irmão. Creia nesse Deus, creia em Jesus Cristo, busque na palavra do Senhor a sua fortaleza, a sua espada, o seu escudo. Busque sabedoria nelas, busque em Deus, dobre o seu joelho, você que tem sua esposa. Não tenha vergonha não, sua esposa não acredita, seu marido não acredita, não tenha vergonha nenhuma. Deus não se envergonha de você em momento algum. Tenha fé nele, Ele é real. Eu posso falar para vocês com autoridade de quem quase morreu. Se eu tivesse morrido, eu estaria com Cristo agora, porque eu creio nisso. É isso que você tem que ter no seu coração. Não tenha dúvida, não venha buscar na igreja somente bênçãos. Venha buscar a maior bênção, que é conhecimento da palavra, que é amizade com Cristo, que é ter o Espírito Santo na sua vida. Venha buscar isso, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque a palavra de Deus diz, e Jesus falou isso lá em João: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu vim aqui para falar isso. Um dia você não vai mais estar aqui, meu irmão. Como muitos amigos meus se foram, você também se vai, e eu também vou. Para onde você vai? Para onde você vai? O que você quer? Você quer uma aliança terrena
Ou você quer uma aliança eterna? Eu estou buscando a aliança eterna. Não tem sido fácil para mim. As pessoas acham que por eu ser um sobrevivente é maravilhoso, é fácil. As dores são muitas. Ainda terei que fazer uma cirurgia no joelho, pode ser que tenha que fazer uma na coluna, sem contar as dores da alma. Porque eu perdi muitos amigos de uma vez só. Eu perdi pessoas que dormiam do meu lado na concentração, pessoas que compartilhavam da mesma fé que a minha, pessoas que abriam culto. Lá na Chapecoense a gente fazia cultos nas concentrações. Às vezes dava 10, às vezes dava 15 jogadores. Eu dava a palavra, Bruno Rangel, que faleceu, dava a palavra, Matheus Biteco dava a palavra. São pessoas firmes com Cristo. Mas o meu maior consolo em meio a essas dores é essa: eles estão com Deus. É a palavra que eu quero ouvir. Pastor Rafael, vem cá no santo. Rogério, vem cá, me representando sua esposa, vice-moderador. Amados, Salmo 68, depois de falar que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas, ele diz lá na frente, versos 19 e 20, a Deus pertencem os livramentos da morte. Você crê nisso? Então glorifique ao Senhor. Mas diz mais o salmista neste salmo tão lindo, que o Senhor dia a dia nos cumula de benefícios. Deus leva os nossos fardos. Como Deus me tem carregado nos braços, como Deus me tem guiado, como Deus me tem abençoado, como Deus me tem guardado, como Deus me tem ajudado, como Deus me tem feito mais do que vencedor. Portanto, eu quero agora fazer uma pergunta. Alguém aqui visitando a igreja deseja nesta noite também crer em Deus, como Neto crê e como tantos aqui creem, e colocar a sua vida nas mãos de Deus? Levante o braço. Visitantes, há alguém? Levante a sua mão. Estamos diante de um apelo e não apelação. Estamos diante de uma decisão muito importante. Há alguém que nesta noite sua decisão faz? Levante o braço. Se não, vamos agora a um momento muito importante. Neto, Chapecó chorou, Santa Catarina também chorou, o Brasil inteiro chorou, o mundo sensibilizou-se com tudo o que aconteceu naquela noite fatídica, e você foi alvo das misericórdias de Deus, e você hoje pode testemunhar quão grande é o Senhor. O pastor Rafael vai preparar para a doxologia final, e eu quero passar-lhe as mãos uma medalha comemorativa dos meus 50 anos. Deus me tem feito ao longo de tantos anos para anunciar este Evangelho, que é o poder de Deus, e esta mensagem que é salvífica, redentora para todos quantos nele creem. Vou pedir ao Rogério que coloque esta comenta, se possível, não sei onde, mas passe as mãos do Neto. Que você não apresentou os seus familiares, tão importante. Apresente primeiro, depois eu passo a comida. Queria que levantasse meu pai e minha mãe, seu Elan, Dona Valéria. Meu pai foi um daqueles que foram lá para a Colômbia lutar junto comigo ao meu lado. Foi meu pai, foi meu irmão mais velho, foi o pastor Carlos de Santos, da igreja na qual me batizei, e foi minha esposa. Lá eles guerrearam o tempo todo, fizeram muitas orações, junto com a minha mãe aqui no Brasil, junto com toda a igreja. E é um privilégio primeiro ter meu pai e minha mãe vivos, pastor.
que muitos amigos meus já não têm. É um privilégio ver o amor que eles têm por mim. É um privilégio saber que Jesus entrou na minha vida e que Jesus também está entrando na vida deles. Pensando que eu estou com o microfone. Agora, meus amados, vamos assistir. Se alguém quiser filmar ou documentar este quadro muito importante, Rogério, representando a sua esposa, vice-moderadora, passará as mãos ou a lapela, se não é lapela, pelo menos a gola ou o peito do meu querido neto, zagueiraço do Chapecó. Agora, pastor Rafael, considerando que nosso horário 20 horas para conclusão e encerramento, eu quero convidar o Ministério do Louvor para tomar lugar aqui, pastor César, para nos ajudar também. Quão grande és tu, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Aliás, é redundante dizer que Deus é grande, Ele é o Senhor. Pastor César. Ministério do Louvor, todo mundo que toca, que canta, que bate, que faz barulho para fazer agora o momento de conclusão. Queridos, esta igreja está às vésperas de grandes realizações, se não bastassem as obras que estão para serem vistas. Veja, domingo próximo estaremos recebendo a todos quanto desejarem se tornar membros desta igreja, pedindo seu batismo ou sua transferência de outra igreja para esta. Logo a seguir, na semana seguinte, nós estaremos no dia 22, realizando com a Assembleia de Deus da Pavuna um grande evento do aniversário daquela igreja. Pastor convidado, coro também acompanhando o pastor, e todos aqueles que quiserem me acompanhar aqui na Rua Júnior, eu oferecerei transporte gratuito para vocês, daqui até ali no segundo quarteirão. Também, queridos, outra palavra, no dia 23 realizaremos a grande festa da primavera, quando a igreja toda, através dos seus ministérios, estará realizando no antigo templo, no espaço VIP, a grande festa, com vistas também às obras de reforma do templo. Logo a seguir, dia 25,